Hoje nós vamos falar sobre a ousadia e a fé do apóstolo Paulo. Aleluia. Quando se encontrar, diz aleluia. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo ele pelos judeus posto a ciladas, quando tive de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos da Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo e dois da Ásia, Tíquico e Trófimo. E este, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois, nos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Aqui, meus irmãos, vou dar uma breve resumida da história do apóstolo Paulo. Paulo, antes, ele não era conhecido como Paulo, mas sim como Saulo. E aí, ele era um dos especialistas das leis judaicas. E além de especialista, ele também era perseguidor de todos aqueles que serviam o nosso Salvador Yahushua. Ele perseguia aquelas pessoas porque acreditavam que aqueles que tinham Yahushua como Salvador era contra a lei de Yahweh. E por isso, ele matava todos aqueles que serviam o nosso Salvador Yahushua. Em Atos capítulo 8, versículo 3, vai dizer que o apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo antes, ele entrava de casa em casa, pegava homens e mulheres e levava eles nas prisões. E matava todas as pessoas por causa do nome do nosso Salvador Yahushua. Aleluia. Mas um certo dia, enquanto ele estava indo para Damasco, a caminho para matar e perseguir vários Yahudins, povos do nosso Criador, o apóstolo Paulo, que era conhecido como Shaul, ele começa a perseguir as pessoas. Mas quando chega a caminho de Damasco, uma luz forte vem do céu e ele tem um grande encontro com o nosso Criador. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo, conhecido como Shaul, ele vê uma grande luz forte que brilhou ao seu redor e ele vai cair por terra por causa da luz. E ele ouve uma grande voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele, curioso, ele olha assim, assustado: o que está acontecendo? Quem é esse que está falando comigo? E ele diz assim: o Criador, eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Aleluia. E aí, Paulo, ele fica cego e logo ele é levado para Damasco até a casa de Ananias e depois ele é curado pelo Espírito Kadosh. E a partir daquele momento, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é transformado. Aquele homem que era perseguidor de todos aqueles que serviam o nosso Criador, ele passou a amar todos eles. Ao invés de perseguir aquelas pessoas, passou a amar a todos eles. Ele reconheceu que o Criador era aquele que ele não conhecia ele como Salvador. Mas a partir daquele momento que ele teve aquele encontro com o nosso Pai, ele viu quem era ele de verdade. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Louvado seja teu nome. Então aqui, no versículo 7, vai começar a dizer que aí Paulo, ele começa a ministrar a palavra em todos os lugares onde ele ia. E eu consigo perceber, meus irmãos, que naquela época, os irmãos acreditam que tinha avião naquela época? Tinha avião, tinha navios enormes? Não tinha. Então como que ele fazia para chegar nos outros países? Ele ia a pé. E às vezes ele ia com navios pequenos. E mesmo assim o apóstolo Paulo, ele foi ousado, meus irmãos, em pregar a palavra. É verdade. Então, no versículo 7 vai começar a dizer assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e promulgou a prática
momento, ele tinha que ser mais rápido. Porque se ele não podia demorar muito. Porque no dia seguinte, ele tinha que ir para Jerusalém, para pegar o evangelho lá também. E aí, no versículo 8 vai dizer assim: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E então, estando um certo jovem, com nome Eutico, assentou numa janela e caiu do terceiro andar. E tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui, meus irmãos, enquanto Paulo estava pregando o evangelho, havia um jovem Eutico que ele estava sentado na janela dormindo. Paulo estava pregando e aquele jovem estava sentado na janela dormindo. E aí, ele cai daquela janela do terceiro andar e ele logo morre. Isso aqui traz para nós, meus irmãos, que muitas das vezes estamos despercebidos da palavra do Criador. Quantas vezes nosso Criador quer falar conosco, mas o sono espiritual faz com que isso atrapalhe a nossa vida. É verdade, né? Pai. E aí, logo o apóstolo Paulo ele vai e desce e inclina sobre aquele jovem e abraça ele. E diz assim: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Aleluia. Louvado então, seja Yahweh. No meio daquela pregação, o jovem cai e ele é morto. E aí, Paulo, ele vai lá, dá um abraço naquele jovem e logo ele ressuscita. Em meio da pregação, o Criador faz com que aconteça um milagre. Aleluia. Né? Louvado seja E Yahweh. nos ensina também, meus irmãos, a importância de nós estarmos atentos na palavra e nas coisas espirituais. Nos mostra que como a distração e o sono espiritual pode nos afastar do nosso Criador. Então, nesse momento, nós vamos estar sempre atentos à palavra do nosso Pai. Quando Ele quer falar conosco, nós vamos estar atentos naquilo que Ele vai falar nos nossos corações. É verdade. Né? Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja Yahweh. Continuando aqui, vai dizer assim, versículo 13: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até a Sós, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenaram, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegando no dia seguinte, de frente a Quios, no outro, aportamos a Samos. E ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Então o apóstolo Paulo, ele sempre pregava o evangelho de um lugar para o outro, e ele vai chegando até Mileto, porque Paulo já tinha determinado a passar de lado em Éfeso para não gastar tempo na Ásia. E apressava-se, pois, para que lhe fosse possível em Jerusalém no dia de Pentecoste. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto a ele, disse-lhes: vós sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como todos esses tempos me portei por meio de vós, servindo o Criador com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui, Paulo, ele consegue ver que, igual as pessoas que estavam lá se despedindo dele, estavam se despedindo porque depois eles não veriam mais o apóstolo Paulo, porque neste momento onde estava em Jerusalém, ele iria ser morto. E ele fala assim: olha, em todo o tempo eu estava servindo o Criador com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada me útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos a conversão de Yahweh e a fé no nosso Salvador Yahushua. Aleluia. Então, em todo o tempo, conseguimos perceber que por onde o apóstolo Paulo ele passava, ele não deixava de pregar o evangelho para as pessoas. E é isso, igual os irmãos desde o começo. Louvado seja Yahweh. Tinha um hino que cantou que da alma, né? Preciosa alma, tem muito valor. Aleluia. Muito valor.
Então o apóstolo Paulo, ele pensou assim, olha, se essa alma tem muito valor, eu vou zelar por aquela alma e vou pregar o evangelho para aquela alma. Né? O versículo 20 vai dizer assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente as casas, testificando tanto os judeus como os gregos a conversão de Yahweh e a fé do nosso Salvador Yahushua. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, eu vou para Yerushalom, não sabendo o que lhe há de me acontecer, senão que o Espírito Kadosh de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo ele vai para Yerushalom e ele já percebe que o Espírito Kadosh que estava com ele diz que ele vai passar por tribulações e tentações. 24 vai dizer assim: mas em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Yahushua, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Yahweh. Aleluia, Pai. Louvado seja Yahweh. O apóstolo Paulo, ele mesmo sabendo que ele iria ser perseguido, ele não se importava mais com a vida dele. Ele se importava em cumprir a carreira dele, que é pregar o Evangelho para as pessoas. Aleluia. Então, para ele, se ele morresse, se ele vivesse, ele iria ser o Criador de todo jeito. Como diz o versículo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: porque a minha vida, porque viver é angústia e morrer é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deve escolher. Mas de ambos os lados estou em perto, tendo desejo de partir e estar com Mashiach, pois é ainda melhor. Aleluia. Então, mesmo que pode ser que ele tivesse medo, ele não deixou com que o medo viesse parar ele de pregar o Evangelho. É verdade. Não deixou com que o medo viesse parar ele de servir o Criador. O versículo 25 vai dizer assim: e agora na verdade sei que todos vós, que por quem passei pregando o reino de Yahweh, não verei mais o meu rosto. Então o apóstolo Paulo está me despedindo das pessoas nesse momento. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Yahweh. Olhai, pois, para vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Kadosh que instituiu bispos para apacentares a igreja de Yahweh, que ele resgatou com o próprio sangue. Porque eu sei, isto é, depois da minha partida, que estarão no meio de vós o que, meus irmãos? Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então ele diz assim: olha, eu vou partir, mas eu quero que vocês estejam atentos. No versículo 31 vai dizer assim: portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então ele diz assim: olha, eu vou partir, mas eu quero que vocês estejam firmes naquilo que eu preguei para vocês, porque vão vir lobos. E é como nos dias atuais onde nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas onde pregam mentiras, ou existem muitas pessoas onde falam aquilo que não é verdade, aquilo que não é da palavra do Criador. E ele fala que nós estamos sempre vigilantes, meus irmãos, na palavra dele. É verdade, Pai. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Vai dizer assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Yahweh a palavra da sua graça, aquele poderoso para edificar e dar herança enquanto todos os puros. De ninguém cobicei a prata, de ninguém eu cobicei a prata, e nem o ouro e nem o vestuário. Aqui Paulo diz que em todo tempo ele não estava pregando por dinheiro, ele não estava pregando o Evangelho em troca de riqueza, não. Ele não estava assim dessa forma, mas ele estava sempre na humildade, na mansidão, com o Espírito Kadosh sobre a vida dele. Aleluia. Então, meus irmãos, nós devemos viver assim. Louvado seja Yahweh. Usados pelo Criador na simplicidade, na humildade, não em troca de dinheiro, não em troca de riqueza, pois nosso Criador ele não quer isso de nós. Ele quer que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma e nosso espírito. Aleluia. Louvado seja Yahweh. No versículo 34 vai dizer assim: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, os que estão comigo estão nas mãos que me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar enfermos e recordar a palavra do nosso Salvador Yahushua. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos, orou com todos eles, e levantou um grande pranto entre todos, e lançando o pescoço de Paulo beijava, entristecendo muito, principalmente pela palavra que disseram, que não
e acompanharam-no até o navio. Meus irmãos, essa aqui é a palavra que o Criador colocou no meu coração. Aleluia, Pai. Estando lá em casa, Bendito seja Yahweh. que como isso está acontecendo nos dias atuais também, né? Que nós devemos ser como o apóstolo Paulo. No começo, ele era pecador, assim como nós. Ele perseguia os cristãos. Mas o nosso Criador, ele não quer ver o nosso começo, não. Ele quer ver como que vai ser o nosso final. Aleluia. Eu acredito que os irmãos Verdade. podem ter vivido muitas coisas ruins na vida, muitas coisas erradas no começo. Mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso Criador, ele quer ver como vai ser o seu final. Aleluia. Você está realmente presente. É verdade, Pai. Cuidando da sua vida espiritual. Está sendo transformado pelo Criador. Oh, aleluia. Papai Yahweh vem abençoar as nossas vidas. Louvado seja Yahweh. Fortalecendo. E que nós vamos a cada dia estar procurando viver Maravilha, uma vida Pai. pura ao Criador. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Papai Yahweh pela palavra. Aleluia. Pai querido, Pai amado, neste momento aqui estamos, ó Pai, queremos te agradecer pela palavra, meu Pai, que tu tem colocado no Muito obrigado, ó Pai Te querido. peço, Papai Yahweh, que tu venhas a cada dia nos ajudando. Revela mais as Porque nós tuas somos tão falhos, ó Pai, nós somos palavras. tão pecadores, ó Pai, e nós precisamos da tua presença, verdade, Pai. nosso E coração. nessa manhã, meu Pai, que tu venhas nos dar um espírito de ousadia, Vivendo, Pai, Pai amado. como Nós vamos ser Shaul, pessoas Paulo ousadas, vivendo. pessoas humildes, ó Pai, A tua para pregar o presença. Evangelho, meu Pai. Porque bem sabemos, De ó Pai, que tem muitas obediência. pessoas que precisam de te A ti, conhecer, meu Yahweh. soberano. Muito obrigado, Eu te peço, por- Papai Yahweh, que nessa manhã que tu venhas tocar no corações de cada uma dessas Ser com a pessoas tua que está igreja, aqui, meu Pai. Que tu venhas transformar os nossos corações. Aleluia. Que nós não vamos ter um espírito de covardia, meu Pai, mas que nós vamos ter um espírito de ousadia, meu Pai, para que nós vamos pregar a tua palavra, meu Pai, para que nós vamos anunciar o teu reino, meu Criador. Aleluia. Eu te peço, soberano Yahweh, Louvado em seja Yahweh. Yahweh. Que nessa manhã, Pai, nós vamos ser transformados, ó Pai, a cada vez. Aleluia. Em nome do teu filho Louvado amado, seja Yahushua Yahweh. HaMashiach. Que assim seja. Amém.